Olá, olá, galera, tudo bom? Você que é empreendedor, dono de negócio, você que é uma pessoa de fé. Seja bem-vindo a mais um episódio Fé e Negócios, esse podcast que vai acrescentar sempre na sua jornada empreendedora e também na sua vida de fé. Bom, hoje eu estou aqui com dois convidados, um casal que é fantástico, que eu tenho um carinho, uma amizade, uma admiração enorme, que é a Juliana e o Júnior, do Chefe do CREP, aqui em São Pedro. Gente, sejam muito bem-vindos. Prazer receber vocês aqui nesse segundo episódio do podcast Fé e Negócios. Bom, e eu quero começar, primeiro passando aqui para o meu amigo, companheiro Leir, para dar também as boas-vindas, suas considerações. Hoje é um episódio que nós temos a certeza que será incrível, que nós estamos com esse casal de empreendedores que fazem a diferença, vivendo propósito e fé. E eu estou com uma expectativa muito boa. Eu já quero deixar uma dica para você. Pega papel e caneta e já anota, porque vão ser liberados insights valiosos e o crescimento será garantido. Sejam bem-vindos, Júnior, Juliana. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Maravilha, gente. Bom, quero ouvir um pouquinho de vocês agora. Fala pra gente aí o que é o Chefe do CREP, como surgiu, como é que deu origem a isso tudo, essa jornada de vocês que é marcante aqui também em São Pedro. Começar, né? Boa tarde, povo. Espero que a nossa passagem aqui a gente possa contribuir um pouquinho, né? A gente não sabe de tudo, é um eterno aprendizado essa jornada empreendedora. E o Chefe do CREP começou foi legal que foi numa dificuldade financeira, né? Eu acho que já fica o primeiro insight até, né? Que é nas dificuldades que a gente cresce. E nós vimos de um padrão razoável de vida e nós tivemos Eu sou funcionário público de carreira, né? Para quem não sabe. E eu tive uma perda salarial significante e hoje a gente sabe que não é à toa, né? Deus colocou essa abençoada aqui ao meu lado. Que legal. E que em vez de bater o desespero na hora, pelo contrário, a gente arregaçou as mangas e começamos, né? A princípio a gente começou numa mesinha de plástico, né? Ao lado do quiosque do meu sogro ali. Ele cedeu pra gente um espacinho assim. E foi uma chapa de um disco, né? Para quem conhece o crepe, o crepe geralmente são duas chapas. Essa a gente conseguiu comprar umazinha com um disco, né? E a gente começou ali. Então foi bacana que a gente foi tudo muito simples, né? Tudo muito com aquela expectativa, né? Não, se a gente conseguisse vender X por dia, a gente conseguisse tirar um salário mínimo a mais por mês, já iria ajudar a gente. E aí a gente foi com aquela expectativa, né? E muita vontade, né? A necessidade também falando bastante. Eu, assim, eu nunca tive, falando de mim, né? Eu nunca tive esse lado empreendedor, né? Sim. Eu não sei, assim, eu tinha uma questão de vender, né? De me relacionar muito bem. Sempre tive muito isso, assim, das pessoas gostarem muito de mim. Eu conseguia até convencer as pessoas às vezes. E eu, tipo, fui com a cara e a coragem mesmo, assim, né? Muito motivado por ela, porque ela já tinha toda essa questão, né? De aquele otimismo que até hoje, assim, eu vejo que é uma coisa que é muito legal, assim, uma grande virtude que ela tem. Esse otimismo, não, que vai dar certo. Isso, até vejo no meu sogro também, né? Que meu sogro, ele sempre teve isso. E a gente começou ali. Agora eu vou deixar um pouquinho a Juliana. Bacana. Legal, olha aquele site já que foi deixado aqui. Para começar, gente, é pequeno. São pequenos passos, né? Que vão dando continuidade com constância e você vai formatando, vai crescendo. Nada começa grande, tudo pequeno, muito legal. E uma coisa que me chamou a atenção também antes da Juliana falar foi a questão de, num momento de adversidade, surgiu uma oportunidade. E, por muitas vezes, algumas pessoas se vitimizam pelo fato de estar passando Paralisam, por um documento de desistem. dificuldade e acham que é o fim do mundo, e vocês enxergaram nesse desafio uma oportunidade. Outra coisa aqui, né, Lei? Júnior, olha que legal. Você acha que não é possível empreender em casal? Ó, todo momento ele falou assim, ó, na hora que eu achei, tava aqui. E é assim, ó, um sustentando o outro, um apoiando o outro, um completando o outro. Então isso é muito legal.
Vai lá, Ju, fala aí. Primeiramente, boa tarde, meus amores. Boa tarde, pessoal. Realmente, assim, não foi fácil nessa época. A gente estava com uma dificuldade muito grande financeira. A gente tinha meu pai como uma inspiração, assim, porque meu pai, ele nunca, assim, ele sempre foi empreendedor. E ele sempre teve sonhos. Se a gente vê na jornada dele, a gente não vê assim, nossa, que boom aqui que ele fez, que inaugurou um super negócio e que faturou. Tiveram várias vitórias, mas às vezes nem sempre esse grande boom que vai fazer inspirar pessoas. Às vezes é a jornada da pessoa, né? Às vezes o fato de persistir, né? Isso inspira pessoas. E ele sempre nos inspirou, né, amor? E muitas vezes. Era uma coisa assim que era admirável do meu sogro, assim, que eu nunca vi ele de mau humor. Nunca. Sempre, sempre. Seja um evento de grande porte, seja um evento mínimo. Ele estava sempre com aquela alegria e com aquela. Vai dar certo, Júnior, vai dar certo. Foi daí que a Juliana puxou, né? Exatamente. Ele sempre teve essa. Contagia, né? Era contagiante. Porque, né? Tava do lado. Contagiante. Eu cresci ali atrás do balcão com ele, vendo os dias bons e os ruins. Direto da fonte. E aí, quando veio a dificuldade, eu só lembrava do que meu pai iria me propor naquela hora. Eu arregaçar as mangas e partir pra dentro do problema. E aí eu falei assim, Júnior, a gente vai vencer. Vamos colocar a mesinha lá. Meu pai deu a oportunidade. E ele completando o que eu não tenho. Olha só que bacana. Porque realmente eu gosto da cozinha, eu gosto de estar ali atrás, né, da chapa, trabalhando na parte da cozinha, mas ele é um ótimo vendedor. E na hora que eu achava que eu... Gente, mas eu já tenho essa limitação. Aí era onde ele entrava, né, amor? E assim a gente foi vivendo cada dia. O primeiro dia eu lembro que foi uma chuva. A gente falou assim, a gente vai começar a vender hoje. Aí a gente colocou a mesinha lá, fizemos a expectativa. Poucos insumos, né? Eu não sabia, né? Recurso muito limitado para começar, né? Muito limitado. E aí o primeiro dia caiu uma chuva. Foi. E as pessoas queriam crepe. E a gente tava lá no meio da chuva, correndo, e eu falava assim, Júnior, você... Porque a gente olha, assim, aqueles vídeos, tipo meme, né? Sim. Que o vendedor, o empreendedor vai lá, faz a primeira venda e corre pra comemorar. Sim. Foi exatamente assim. A gente correu pra dentro do quiosque, amor... Tá caindo uma chuva lá fora e o pessoal quer crepe. E nem era meme, né? Nem era meme. Aí o Júnior olhava pra mim, amor, tá dando certo. E aí eu fazia massa e assim foi o final de semana inteiro. Legal. Nossa expectativa de venda pro final de semana inteiro. O mês inteiro. Foi no final de semana. Foi em um final de semana. A expectativa de venda do mês foi no final de semana. Olha aí que legal. É. E aí, na outra semana, a gente já tava indo pro centro lá do Rio, né? Foi lá na Rua de Santana, né? Meu pai, vai lá, que lá é o lugar da venda dos equipamentos. E aí começando a se estruturar. Aí a gente foi começando. Aí duas coisas que ficou marcado assim, né? A primeira, quando muitos, né, colocam a estrutura, né, física. Nossa primeira estrutura foi um todo, assim, né? Justamente para evitar as chuvas e na chapa. Então a gente conseguiu colocar um todo, instalar o todo e trocamos a chapa de um disco para 2 discos, porque já não estava mais dando vazão, dando vencimento. Legal. Na Denor. Gente, fala para mim e para todo mundo que está vendo a gente, quanto tempo já tem de história do Chefe do Crepe? Né? Vocês falaram do início, quantos anos hoje a gente tem? E dentro dessa jornada aí, qual foi o momento mais desafiador que vocês enfrentaram, que vocês precisaram usar de fé para poder superar e continuar? Em termos de tempo, né, foi em 2014, né? Vai fazer 11 anos, né? Agora se completam 11 anos que a gente está nessa jornada. Olha, e falar para vocês que foi fácil chegar aqui, não foi. Nem tudo são flores, né? Nem tudo é só esse movimento, nem tudo são só essas coisas boas, né? Eu acho que o verdadeiro empreendedor é isso. Primeiro que é sempre um aprendizado, a gente está sempre em constante evolução, está sempre aprendendo. Quando a gente acha que a gente sabe daquele assunto, vem um obstáculo que você fala, não, realmente ainda não sei. E foram vários momentos desafiadores, a gente não consigo assim, destacar um
Nossa. Um específico de tantos. específico, né? Nossa, nós já tivemos fases na nossa jornada, assim, que a gente falou, não, é aqui que a gente vai parar. É. Aqui não dá mais, daqui pra frente não dá. E aí a gente sentava, a gente pedia discernimento pra Deus, porque no meio disso tudo, né, a gente lá atrás, a gente não tava totalmente com Deus. A gente entrou no negócio. Sim. Mas ao longo desse caminho, a gente foi conhecendo também, né, estando mais perto de Deus. E nesses momentos em que que as coisas ficaram muito difíceis, Deus usou várias formas de conduzir a gente. Quando a gente sentava e falava, amor, não dá mais. Surgia ou E uma aí, pessoa que era surgiu uma usada pessoa. numa situação. E o colégio já foi imunizado na nossa vida. E E apareciam pessoas, as coisas eram muito claras, assim, pra gente. Não, vocês não vão parar. a gente Ainda só tem mais certeza, ó, não, parar não é. Bom, vocês falaram que quando vocês foram se aproximando mais de Deus, Sim. o que vocês podem destacar, assim, que quando vocês mais se aproximaram de Deus, o que mudou no negócio de vocês? Na maneira como conduzia, né? O que vocês podem falar? Olha, isso aqui a gente mudou totalmente. Assim, no meu caso, né, eu tenho 3 anos só, né, que eu sou convertido, né? Eu era de outra religião. Assim, em toda uma história de vida, assim, né, fora de ser cristão, e a partir do momento ali que eu aceitei viver essa nova fase, essa nova vida em Cristo, até o propósito do negócio muda. A visão parece que é um outro negócio. Essa é a realidade. Outro negócio. Você tem uma amplitude de coisas que eu sempre fui um cara muito impaciente. Assim, Quase brincadeira. sempre fui um cara muito impaciente para Eu sei como é que é as isso. coisas, entendeu? Engana! Assim, de relacionar, eu sou muito tranquilo, mas para pequenas coisas eu sempre fui um cara muito impaciente. E assim também era com o negócio, entendeu? Algumas vezes, né? Várias vezes, né? Sendo bem sincero, nossa, isso não é vida, não. Isso eu mereço uma coisa melhor. Eu tô cansado e assim, e até mesmo não entendendo isso, né, do meu papel nisso, a gente acaba eu desmotivando até ela, né? Sim. Né? Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu tive a melhor escolha da minha vida, Poxa, né? bacana. Assim, de todas, assim, foi a melhor escolha da minha vida. Parece que realmente cai as escamas e você passa a entender todo o propósito das coisas. Tudo, um pequeno detalhe que antes passava totalmente despercebido, fala, isso aqui tem a mão do Senhor. Isso aqui tem a mão do Senhor. Então, assim, o grande diferencial no meu caso foi esse. Eu passei a enxergar que o chefe do crepe não era apenas um negócio comercialmente falando, que ali a gente poderia impactar vidas, a gente poderia Pô, bacana demais. Legal, né? a gente Poxa. poderia mudar histórias, entendeu? Então acho que até por isso que a gente está aqui hoje também, né? Assim, não só falando do chefe do crepe, mas a gente queria muito, né, de incentivar pessoas, porque se ela tem um sonho, para ela correr atrás, não desistir. Porque problema, seja num trabalho formal, seja num trabalho, seja concursado, seja Vai ter CLT, vai ter problema. E às vezes não é um sonho, né, amor? É uma dificuldade, né? Exatamente. Igual a Comece numa dificuldade, mas aquilo se É. torne. E assim, uma outra coisa que eu aprendi muito com ela, assim, Opa, tá aprendendo bastante. Olha que legal, hein? Tá tendo resultados, né? assim, se você se propõe a fazer uma coisa, faça o seu melhor. Não, assim, não faça de qualquer jeito. Faça, se você se propôs aquilo ali, por que a gente não querer ser o melhor? Não de ego, de vaidade, mas você se propor a fazer aquilo ali da melhor forma, de atender da melhor forma, o melhor crepe. Pode ser que, de repente, falando comercialmente, nem seja o mais lucrativo, mas a gente encarou isso com um propósito de vida mesmo, entendeu? Então, assim, hoje eu e Juliana, assim, a gente preza muitas coisas, assim, excelência, qualidade, a gente não abre mão disso. E assim, no meu caso foi exatamente isso. A transformação como em Cristo não tem palavras para dizer assim. Só quem vive realmente para É interessante na fala de vocês, Nicolas, que eu pude perceber uma coisa até que nós falamos no primeiro episódio do podcast sobre propósito.
que é um pilar fundamental para quem quer empreender. E a partir do momento que vocês se decidiram a permitir que Deus agisse na vida de vocês, o propósito ficou claro, ficou Sim. bem definido. Isso Sim. isentou de problema? Hum. Não, os problemas continuaram. Exatamente. E vão continuar. As Geram vendas novos continuam. significados, né? É, Com certeza. vão continuar. Mas o propósito ele nos ajuda a ter bem definido a direção que nós precisamos caminhar Sim. e precisamos seguir. E essa busca por excelência é também uma característica que aquele que empreende deve ter. E eu fiz trabalho de casa, né? Olhei o Instagram, queria ir presencialmente, vou experimentar. Vamos lá ainda. Vamos... Uhum. O que eu vi o cuidado que vocês têm quando mostram que um produto está sendo confeccionado ali, o carinho, a atenção. E o que vocês acham que faz do Chefe do Crepe essa marca tão encantadora? Que as pessoas querem estar lá, querem saborear. Querem ter o Chefe do Crepe nos seus eventos. Eu acredito que esse propósito, né, isso vai além desse desejo só de empreender e a gente quer colocar no nosso negócio realmente o carinho que a gente sente de estar fazendo aquilo ali, né? Que as pessoas provem e sintam que não foi feito somente um produto para a pessoa matar a fome, mas sim que tem algo a mais ali. E é realmente o nosso sentimento, o nosso carinho que está ali. De repente, a gente aprendeu um pouquinho sobre isso, né? Cada um tem sua forma de colocar o seu amor nas coisas. O meu tá um pouquinho destinado, eu coloco realmente o meu carinho ali, Júnior coloca no atendimento dele, ele encontrou esse propósito. A gente, eu nesse caminho assim, Deus vem falando em algumas questões comigo, quando eu tinha esses impasses assim, eu falo, meu Deus, chegou aqui, tô tendo esse problema. Por exemplo, quando eu ia vender um produto e no meio do caminho dava alguma coisa errado. A pessoa recebeu, mas ali aconteceu uma frustração, a pessoa não recebeu da melhor forma aquele produto quando a gente vendeu. E aí, porque teve um erro, alguma coisa, eu me frustrava, né, Júnior? Por eu gostar de dar o meu melhor, Sim. eu me frustrava muito. E aí, aquilo... Ficava esperada na hora, que ela sentia muito, sentia. né? Amor, isso me incomoda. Poxa, eu não queria ter errado ali. Mas é óbvio que a gente vai errar sempre. Isso aí. E aí eu via... Nossa, como que Deus trata a gente? Eu falava assim, cara, eu tô sendo muito perfeccionista. É óbvio que eu vou errar várias vezes. E aí eu comecei a pedir direcionamento do Senhor nesse sentido. Eu tô querendo dar o meu melhor. E aí eu vejo que no caminho deu isso errado. Como que eu vou agir, Senhor? E ali no caminho, assim, eu uma vez sentei com meu filho para ver um desenho. E o desenho era cristão, assim, né? Ele era pequeno ainda nessa época. E eu sentei com ele, eu vi o episódio e falava sobre uns legumezinhos lá, uns legumes empreendedores, assim. Do nada, um negócio empreendedor. Olha só. Aí eu, beleza, eu vou assistir. Aí falava de uma historinha que tinham 2 restaurantes. Aí no primeiro restaurante, o empreendedor, ele vendia beça. Só que do nada começou a quebrar, assim. As pessoas iam lá para comprar com ele, reclamavam de certo produto, alguma coisa, e todo mundo começou a ir embora. E ele ficava nervoso, ele falando, meu Deus, está acontecendo, enquanto o outro empreendedor, disparado na frente, vendendo. E a fila não acabava, eu sei que acabaram os clientes do primeiro empreendedor, ele falou, não, eu vou lá no negócio do empreendedor, ver o que está acontecendo, por que ele não erra? Por que ele não tem problemas no caminho? Eu vou lá saber, porque tá todo mundo indo para lá. Ele chegou lá, ficou bem no cantinho, olhando o empreendedor vendendo. E aí, no meio do caminho, ele começou a reparar que várias vezes aquele empreendedor errava. Sim. Que várias vezes um pedido ia errado, alguma coisa, e aí ele observou o que aquele empreendedor fazia. Ele chegava no cantinho, chamava aquele cliente e explicava o que tinha acontecido, ia reparar o problema do cliente. Vem aqui, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu não consigo acertar todos os dias. E aí ele via que aquilo ali, ele conseguia contornar a situação. Então aquilo falou tão profundamente comigo. Eu falei, Deus, que carinho, que cuidado que o Senhor está tendo na minha vida. Eu sentei aqui para ver um desenho com meu filho, o Senhor já está falando comigo. É óbvio que vão ter várias vezes que eu vou errar. Sim. Mas
sabe, tem jeito de consertar, tem jeito, é a gente colocar o coração, é a gente mostrar pra outra pessoa que tá ali do outro lado, gente, olha, eu não sou perfeita, vai ter dias difíceis, né? Mas eu tô aqui à disposição, porque esse trabalho é feito com amor, com carinho, com propósito, e não é um simples crepe, é muito mais do que isso. O que eu posso fazer pra te ajudar hoje? E aí, né, amor, a gente tem... Graças a Deus, a gente tem vivido coisas grandiosas nesse sentido, tanto com carinho ali no pacotinho, uma mensagem que a gente coloca no próprio delivery. Sim. A gente já viu resposta do Senhor, a gente já viu pessoas procurando a gente. Quem que escreveu aquilo? Deus falou profundamente comigo, gente, através do pacotinho. Isso é legal, né? Receber esse feedback, né? Ele falou, a gente estava em oração essa semana toda e Deus falou com a gente através do pacotinho que vocês mandaram pra gente. Tem Deus nesse negócio. E aí a gente fica assim, Júnior, tem Deus nesse negócio. Pra não ter dúvida, né? Então, vocês pegaram o segredo aqui para que a marca-chefe do crepe seja encantadora, pegou? Perfeito. O cliente está no centro. Com certeza. O foco está no cliente, na satisfação, em colocar a excelência, porque em Deus mora a excelência, tudo que Deus faz é excelente. Então, por isso esse incômodo, quando vocês se aproximaram de Deus, opa, o que já era excelente tem que ficar mais excelente ainda, e Deus está no centro, o cliente está no centro do negócio, por isso está o quê? Olha, estou atendendo legal, posso melhorar? Não aconteceu alguma coisa nesse percurso. Ei, vem cá, estou aqui, eu vou corrigir, vamos consertar. Não, ó, para mim, o mais importante é a sua satisfação, é você estar feliz. Então, princípio para você construir uma marca encantadora, uma marca que faz a diferença e causa impacto. O cliente está no centro. Excelência no atendimento com o cliente. E me chamou a atenção, e isso pode ser o que aconteça com muitos empreendedores, uma coisa que a gente precisa respeitar a nossa humanidade. Também. A gente precisa respeitar a nossa humanidade. Sim. Esse desejo, esse sentimento de ser excelente, vai ter uma hora que nós vamos ter limites. Sim. E isso eu até aprendi com o Nicolas no programa de alavancagem empresarial sobre a questão do processo, dos processos a serem desenvolvidos para a confecção de um produto, um processo de venda, e também a questão do feedback, como falou. A gente está ouvindo, já que o centro é o cliente, sobre possibilidades de aperfeiçoamento e melhoria. E com isso a gente sempre vai se aperfeiçoando, como o Júnior falou. A gente acha que sabe uma coisa, mas na verdade a gente precisa aprender mais. Sim. Está te lembrando, né? Contínuo, né? Todos os dias. Contínuo. Legal, gente. Bom, vocês falaram da aproximação com Deus. Ju não falou, só o Júnior falou. Mas eu vou fazer uma pergunta especificamente para você, Ju. Fala pra gente aqui. Quais valores, na medida que vocês chegaram para perto de Deus, quais valores foram intensificados para vocês? Tipo, excelência é um deles. E quais valores vocês começaram a adicionar no negócio de vocês? Que vocês, olha, isso aqui é negociável a partir de hoje. A gente não abre mão mais disso. Olha, isso aqui vai mudar. A partir do momento que vocês, olha, abraçaram Deus e Deus abraçou vocês e vocês levaram eles para dentro da sua vida e para dentro do negócio de vocês, quais foram os valores que mudaram e quais foram os valores que intensificaram? Nicolas, assim, a gente chegou a um ponto de quase desfazer a nossa família. A gente estava com tudo pensando no negócio. E quando a gente teve quase essa quebra familiar, que a gente encontrou verdadeiramente toda a nossa família foi para perto de Deus, que é a gente na dificuldade, né? Que a gente corre. E aí a gente mergulhou, assim, em Deus. E nós fomos batizados, né? Eu, o Júnior, meu filho e eu descobri que estava grávida, então fui batizada também e grávida ali, né? Desci as águas grávida, a família toda. Então a gente começou a ver que a gente precisava cuidar das famílias que estavam nos prestigiando, mas a nossa família também não podia ficar em segundo plano. E com essa cobrança de dar o nosso melhor e tudo mais, Deus trabalhou muito nesse sentido. Então, a fé, a família, né? Os nossos valores, muita coisa a gente precisou. A própria incredulidade, né? Que nós somos muito incrédulos. A gente, embora tenha que é muito fácil falar de fé e confiança no Senhor da boca para fora.
Principalmente quando tá Viver. tudo dando certo. Exatamente. Essa fé, essa É. dependência. É muito fácil. Quando tudo está sorrindo, é fácil. Agora, você verdadeiramente abrir isso, o seu negócio, porque a gente se deparou com uma situação que era o seguinte: a gente só vivia para o negócio, a gente Sim. só pensava no negócio. A gente estava. Tanto que a Juliana chegou, a gente chegou num ponto de separação mesmo entre eu e ela. Sim. Porque a gente só. A gente estava como amigos, como sócios, e esquecemos E da o relação O familiar. trabalho vai pra O casa, alicerce né? principal que era a Alicerce família. O trabalho vai pra casa. Exatamente. E aí foi quando, como ela falou, a gente só busca Deus na dificuldade, não adianta. Nós somos seres humanos, não é o do ser humano isso. É a vida real. É a vida real. E com a gente não foi diferente, a gente foi assim. A gente chegou a ponto de quase se separar realmente em casa. E Deus trabalhou de uma forma conosco assim que O cuidado dele assim, é cuidado muito especial, é muito né? especial, né? Nossa família como diria o meu pastor, era muito perturbadinho, entendeu? Digamos assim. E eu fui transformado de um jeito, Você de um fica jeito perturbada. que nem ninguém acreditava, e nem às vezes nem eu, entendeu? Às vezes eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, eu não mereço tanto, entendeu? Então, quando a gente se deparou com isso, nós conseguimos separar, porque a gente tinha. Eu ainda tinha mais ou menos um limite em relação a isso, mas a Juliana, ela era muito centralizadora, muito focada, tudo era ela, tudo era o crepe, ninguém poderia fazer porque não ia fazer igual a ela. Então, quando a gente se deparou com isso, aí a gente começou a pesar. Olha, a base, o que o Nicolas falou, a base é a nossa É a família. família, é o valor. É o valor. O negócio é uma consequência, é um propósito, mas se eu destruir a base, como diria, a gente tem um pastor que ele fala: quer saber se o negócio é bênção ou é maldição? Se ele te aproxima do Senhor, ele vai ser bênção. Olha aí. Se ele não te aproximar, não é de Deus. Repete essa parte aí. Olha pra câmera olha e fala aí, pra Júnior. câmera. Então, você quer descobrir se o negócio é bênção ou maldição? Se ele te aproxima do Senhor, vai ser bênção. É o Senhor na sua vida. Agora, o contrário, não tem como. Então, graças a Deus, a gente teve esse discernimento. A gente reconheceu, não, a gente precisa reestruturar a nossa família. Sim. E automaticamente o Senhor vai abrindo as portas para o negócio. Entendeu? Então, um valor que foi intensificado, restaurado ali, Sim. fortalecido, foi o valor da família. Exatamente. Sim. Legal. E, Nicolas, antes dessa confusão toda que aconteceu, né? E depois do nosso encontro ali com Deus, antes eu ficava pensando assim, gente, olha, eu já tenho um filho. O Júnior é louco pra ser pai, né? Pra ser pai. Aí eu falava assim, vai ter uma hora que eu vou parar pra engravidar. E eu ficava assim, como que eu vou fazer isso Como se eu será? estou trabalhando? É, Aí eu ficava, ai Deus, por favor, eu te peço, na hora, quando me der essa oportunidade, me dê quando eu tiver calminha, quando não tiver tanto tudo organizado, tudo certo. porque eu amo a maternidade, eu quero dar todo o meu amor, eu quero estar ali. E aí, quando tudo isso aconteceu, que nossa família foi restaurada, e aí eu desci as águas ali grávida, e eu falei assim, e agora? Aí foi a hora que Deus começou a me tratar dessa minha dependência do trabalho, né? sim. Que Deus me botou ali de repouso, né, amor? A gravidez dela A gravidez risco, né? foi de risco. Eu tive que fazer uma cerclagem no início, com 3 meses, ou então eu ia perder o bebê. 9 meses. Tive que ficar até o 9º mês de repouso, olhando o trabalho de longe, sem botar a barriguinha na chapa, confiando em quem ia estar lá fazendo por mim. E aí eu fui para a Bíblia, abri a minha Bíblia e fiquei que eu senti que aquele ali era um propósito do Senhor na minha vida e que Ele queria me tratar. E aí quando eu comecei a meditar, só vinha palavra direcionada à adoração, né? Da gente estar adorando, que é idolatria, e a gente está adorando coisas que fogem totalmente, né, do que Deus quer pra gente. E aí eu ficava ali assim, gente, olha Deus trabalhando nisso. E aí ele me mostrou que
eu antes, né, via as idolatrias, eu falava assim, mas não é isso, mas não é, não tô idolatrando dinheiro, não tô... Mas às vezes o trabalho a gente pode ser o nosso ídolo, a gente pode ter aquele ídolo. Então eu falei assim: então o Senhor quer que eu trabalhe isso. Aí eu comecei a meditar no Senhor, perceber que eu deveria colocar mais atenção na minha família, que o tempo que eu estava vivendo ali era um tempo permitido por Ele. E aí tudo foi fluindo, eu fui confiando em quem estava lá trabalhando por mim, né, amor? Tive que confiar mais. E eu senti, assim, um cuidado muito grande nesse sentido, deu tudo certo. A gente teve nossa filha com saúde. Pode dizer também que esse processo ensinou vocês a descansar mais em Deus? Com certeza, com certeza. Eu falei isso, né? A falta de fé nossa, a verdadeira fé, né? De confiança em Cristo. De muitas das vezes ficar desesperado quando na verdade está tudo sob o controle dele, né? Tudo nas mãos dele. E agora, quando tem os novos desafios, a gente já sabe para onde correr, né, Nicolas? A gente já bota o nosso joelhinho e fala: papai, para onde a gente deve ir agora? Legal, né, gente? Então, olha que insight bacana, né, Lei? Para todo negócio normal, o caminho mais curto é: o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Não que isso não deve ser feito, Sim. mas também deve ser feito o seguinte: todo negócio que tem como estrutura e princípio a fé, a melhor arma é o joelho. Sim. Então você dobrar o joelho e falar: Deus, me dá direção, me dá sabedoria, me dá clareza do que eu preciso saber, porque Deus vai dar. Se tem uma coisa que Ele dá sem medida, é sabedoria. Então isso é muito legal, gente. Muito legal. E tem algum versículo, algum texto que é marcante para vocês? Quando eu era muito jovenzinha, eu lia lá. Porque Tem muito tempo isso não, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem aqueles versículos assim que gravam na nossa vida, que isso, aí aparece ali atrás do caminhão. Mas o Salmo 23, ele é muito comum, né? Sim. E aí eu li assim, eu falo: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. E eu tinha aquilo como: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Mas ao mesmo tempo, né, conforme a vida vai passando e a gente vai se aprofundando mais ali na palavra, eu fui vendo que não é porque não vai faltar aflição, porque tá tudo resolvido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que tenham obstáculos, ainda que tenham dificuldades, ainda que tudo dê errado, que a gente acha, né, que tudo deu errado, mas tá tudo nas mãos do Senhor. Então, para mim, assim, o Salmo 23, ele é o versículo ali, é o salmo que a gente guarda muito no coração, né, amor? É marcante para vocês, É muito marcante para mim. Legal. Bom, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Tem uma pergunta aí para fazer? Faça a sua pergunta. Posso fazer? Você hoje é o perguntador oficial. Perguntador oficial. Brincadeira, rapaz. Você lê um brincante, rapaz. Gente, tem uma pergunta aqui que eu separei com carinho para fazer para vocês, pensando no chefe do crepe. Conhecendo vocês há bastante tempo, vocês sempre estão inovando. Desde os produtos, na apresentação. E eu lembro muito bem quando o Júnior começou a ter participações especiais na divulgação. Olha aí, ó. Na divulgação dos produtos. Garoto da propaganda. Para mim, o vídeo mais legal é o vídeo que vocês estão na cirurgia. Um novo produto, né? Né? E esse processo é um processo chave para todo negócio: inovar, buscar tendências, entender o que o cliente está buscando, o que ele quer, e é o que faz também com que uma marca ela venha perdurar durante o tempo e venha estar sempre em alta. A gente tem marcas que marcam a nossa vida de tal forma que a gente acaba falando do produto, falando só sobre a marca. Sim. E o chefe do crepe, não tem como você falar hoje crepe, vou comer um crepe, eu vou do chefe do crepe. Acaba associando, isso é marcante. E aí tem lá a divulgação de vocês que é excelente, os produtos são excelentes. E o que vocês estão planejando agora para essa nova fase, para esse novo tempo de vocês? O que está aí na mente, no coração, Já que pode vocês podem falar, compartilhar? Milton alerta de spoiler, hein?
Já pode falar. Cuidado, hein? Não pode contar tudo. Então, como você falou, né, uma das coisas do empreendedor é exatamente você ser muito versátil, né? Você não tem como ser engessado. O mercado tá aí. Eu me lembro uma coisa que ficou muito marcado, né, Nicolas, com a gente, assim, que, para quem não sabe, né, o Nicolas já nos deu a consultoria lá atrás também, nós participamos de uma É ele ali, essa apareceu ali. consultoria conosco. Ele é o fera. E ele sempre falava a respeito disso, olha, vocês têm que ser dinâmicos, vocês têm que ter criatividade, porque São Pedro da Aldeia está crescendo. Hoje nós temos, na época, acho que só tinha o Atacadão e a Havan. Mas olha, São Pedro está sendo foco, então vão vir muitos comércios para cá, então vocês têm que estar. E isso a gente tomou para a gente mesmo, sabe? Porque realmente aconteceu, você sabe, a gente hoje vê que o São Pedro se tornou um centro gastronômico, né? E a gente a todo tempo a gente está querendo isso, é se atualizar, acompanhar, entendeu? A gente entender o mercado, entender realmente o nosso cliente, nosso público-alvo, porque se a gente se engessar, perder a timidez, eu sou um pouco tímido, né? Em relação a. O vendedor é tímido. Vende com a beleza dele. Mas assim, né, para gravações, né, como o Nico falou, mas a gente, se é coisa dentro da lei de Deus, né, dentro da coisa correta, não estou falando nada errado, por que não? E tendo em vista, né, todo esse contexto aí, né, não Olha vou aí. falar muito, Não pode. mas o que eu posso falar é que tá vindo uma novidade aí bem Opa! legal. Novidade Crescimento boa. do chefe. Olha que O legal. crescimento do chefe. Então vocês vão nos acompanhando aí, que em breve teremos mais Novidade. novidades. Bom, gente, então vocês querem aproveitar esse momento já para falar o arroba do Chef Sim. Crepe e quais são os principais produtos, o que é mais pedido, Ju? Qual o sabor mais pedido do Chef do Crepe e também a pizza agora, né, gente? Fala um pouquinho aí pra gente. A gente teve uma surpresa muito boa com a pizza, né? O Nicolas outro dia pediu. Ele já mandou lá um áudio pra gente. A gente ficou muito feliz. A gente tem recebido muitos feedbacks, né, dos clientes que estão amando. A gente fez uma degustação da pizza. A gente colocou uma promoção para as pessoas começarem a degustar, a experimentar, e tá dando muito certo. Com isso, né, a gente vai ampliar aí os sabores, os tamanhos, porque realmente foi algo que deu certo. Mas deu um boom nas vendas do crepe também. A gente não entendeu nada. A gente colocou a pizza, mas em contrapartida, muita gente começou a ter uma visibilidade ainda maior para os crepes e começaram a pedir mais crepes. Aí a gente ainda tem o crepe ainda bem centralizado. Mas a gente está vindo aí com mais novidades. E o mais vendido, né? É o Queridinho, qual é? queridinho. Queridinho é o camarão especial do chefe. Camarão especial do Ele é o chefe. cara dos números, ele sabe. Camarão especial do chefe. Ele é o frango catupiry bacon, não tem como. São imbatíveis. São os dois que eu mais gosto. E deve terceiro o Dela com morango. Não, o gorgonzola. Filé do gorgonzola. Filé com gorgonzola. O camarão já é o perfil da Vanessa, minha esposa, e o frango catupiry bacon é minha cara. Ó, Peraí. junho, Já ficou Fora os marcado. dois já. só, fora os Ó. dois. Então, olha, oportunidade aí. para quem está assistindo a gente, aonde que vão acompanhar essa novidade que vocês estão para lançar? No Instagram? Lá no nosso Instagram. É @chefedocrepe, com 2 Fs e tem o mudo no final. Olha, Aproveita, já segue lá e fica atento. Não é o buffet. É Chefe do Crepe, Chefe com 2 Fs, só isso. Quem quiser também, né, como o Nicolas falou ali, a gente também trabalha a parte de eventos, né, então aniversários, Então, casamentos, a gente preparou agora recentemente uma estação novinha para vocês lá, acompanha a gente lá. vai lá conferir que foi muito legal, né, Ju? Vocês estiveram no evento da Foi da Lolo, é a nossa ginástica campeã aqui, né, do Campeã Brasil. olímpica, né? Campeã olímpica. E tava a turma toda lá, gente. A gente levou o muito chefe legal. do crepe, Eu tirou acompanhei, foto com maneiro. a galera lá, ginastas. Ficamos muito felizes. Vai. E mais uma vez, né, a gente ficou surpreso, porque ela achou o nosso Instagram, assim, aleatoriamente, falou, traz o chefe do crepe pra minha festa, eu quero o chefe do crepe na minha festa. E aí a gente explica como isso, mas fomos parar. Depois eu e o Júnior conversando, né, com
a equipe técnica lá, e eles falaram, olha, ela quer o chefe do crepe lá na festa dele. Mas e aí, qual o endereço? Manda pra gente. Ah, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, ô, Júlio, e agora? Guaratiba, longe. É. E agora, São Pedro. Júlio? São Pedro. É ruim, São Pedro. Né, a gente aqui... É o que a gente fala Guaratiba, quem tá assistindo a gente pode estar lá, né? A gente tá em São Pedro. Falaram, nós iremos. Aí o Júlio, nós vamos. Foi a primeira experiência, assim, tão distante? Não. Não, a gente já teve algumas experiências Já pelo fomos Rio a de Janeiro. Campos, outros locais no Rio de Janeiro. Poxa, que legal. Legal, E a gente vai, é só chamar o chefe Só do chamar. crepe, que É só chamar. Acabou, o chefe do crepe vai. com certeza. Gente, Vai ser estamos um chegando prazer. na reta final. Muito feliz de Já? ter recebido vocês aqui. É. Poxa. Foi rápido. Passa rápido. É. Quando a conversa é boa, passa rápido. Passa rápido. Ó, sou muito feliz de ter vocês aqui. Prazer mesmo, presente. Foi nosso. Desejamos muito sucesso para vocês. E para fechar com chave de ouro, uma frase, algo que vocês possam deixar. Imagine que vocês têm a oportunidade de deixar uma frase para todo mundo ouvir, que possa impactar todo mundo. Que frase é essa que faz sentido para a jornada de vocês? Ó. Fala aí você, seu homem das frases. Eu, Olha aí, ó. responsabilidade também do varão. Bom, eu acho que é bem condizente com o propósito, né, do podcast, né? Acho que essa frase não poderia incluir a fé, né? Então, você que é empreendedor, que está aí na sua casa aí, coloque sempre Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. A consequência virá sempre com a bênção dele. Então, acho que uma frase para impactar mesmo seria de você ter fé e persistência e dê sempre o seu melhor. Maravilha. Fé e persistência e dê sempre o seu melhor. Bom, quer fazer os agradecimentos finais? Fico muito honrado com a presença de vocês, por abrilhantarem o podcast. A gente vê que em tudo tem um propósito, né? E fez parte do propósito de Deus você estar aqui com a gente. Aprendi muito. Acredito que você que está nos assistindo aí também aprendeu. E eu quero ir lá experimentar esse crepe. Vamos. Me tem que tá temperinho. Só você que não fez. Gente, Obrigado pela presença de vocês. obrigado, Júnior. Que agradece. Obrigada. Presente ter vocês aqui. Obrigada, pessoal. Vão lá comer com a gente, ou peçam na casa de vocês. Isso aí, ó. Aproveita e já faça o seu pedido. Até o próximo encontro, gente. Tchau. Sabe? Tá.